Fala galera, tudo bem? Professor Martins aqui com mais um vídeo para você que está acompanhando meu canal. Agradeço o carinho e a atenção. Já peço para você clicar no gostei aí para me ajudar na divulgação do canal, para que o YouTube possa recomendar meus vídeos para mais estudantes, né? De professor. Vamos lá, esse vídeo eu ia fazer uma live ontem, né? Uma transmissão, dando algumas dicas para você que vai fazer a prova domingo, eu também vou fazer. Mas aí eu não consegui fazer, a internet ruim, o computador também é fraco, né? Não dá para fazer live porque fica lento. Então, tô aqui, vou trazer algumas dicas para você que vai fazer a prova e para que você possa passar, tá bom? Então, teremos nesse seletivo, teremos aí 10 questões de português, que eu vou mostrar aqui para vocês, a quantidade de questões, quanto que vale, né? Para que você que está estudando possa ir bem. Se eu achar aqui a pontuação, cara, para que você possa ir bem na prova aí. Eu fiz essa prova ano passado. Uma colega perguntou aqui como que vai ser feito para contar a pontuação da prova da PND. Então, gente, pelo edital, você vai ganhar 5 pontos por fazer a prova. Nossa, professor Martins, mas a prova da PND vai ser dia 26 de outubro. E a prova do seletivo São Sebastião dia 5 de outubro, exatamente. Ó, vou ler para você aqui, ó. Para receber a pontuação desta fase classificatória do processo seletivo, o candidato deverá se inscrever e realizar a PND regulamentada pela portaria do Ministério da Educação, número 96, de 11 de fevereiro de 2025. A inscrição da PND deve ser feita no endereço. Já foi, né? Caso o candidato não participar da PND, não será desclassificado do processo seletivo, apenas não receberá a pontuação adicional, que é essa daqui, ó, até 10 pontos, né? Gente, a prova da PND não vai ser um chuchu, tá? Não vai ser um mamão com açúcar, não. Vai ser extremamente difícil, extremamente cansativo. Por quê, professor? São 30 questões de específico, mais a redação. Vou ver se eu faço hoje ainda um vídeo aí da redação para a PND, pelos vídeos que eu andei estudando. Então vai ser uma redação, 30 perguntas da parte 30 perguntas da parte geral, mais a redação, que será um estudo de caso, pelo que eu andei estudando, vai ser igual à prova do Estado, né? Te dá 2 estudos de caso e você faz aí um. E as 30 questões da parte geral, da portaria 315, vai ser geral para todos os cargos de professor, né? Mais a redação. E a parte específica será 50 questões da parte específica. E a gente terá o quê? Terá 5 horas e meia, da 1h30 às 7 da noite, às 19 horas, tá? Vou estar fazendo sim um simulado aí domingo agora, no outro domingo da PND, né? Que já está aí há 3 semanas da prova aí. Vamos lá. A aplicação da PND, bem como a emissão do boletim de resultados ao candidato, é de responsabilidade exclusiva do INEP. Isso será regulamentado. Ó, isso aqui que eu quero que a gente leia, ó. É de responsabilidade do candidato remeter à comissão organizadora deste processo seletivo por meio de protocolo que está aí na sede da Seduc de São Sebastião, através do Correios, por Sedex ou carta com a R, localizada na rua Amazonas, número 13, certo? Industrial São Sebastião. No prazo de até 3 dias úteis após a emissão do boletim de resultados do candidato pelo INEP. Ou seja, você faz a prova dia 26 do 10, quando sair o resultado, você tem até 3 dias para enviar o código, né? O código de verificação constante do boletim de resultados do candidato da PND. E aqui temos aqui como se fosse o remetente, né? O remetente, no caso, destinatário. Para você tem que levar lá. Ou enviar pelo correio, para você ganhar os 10 pontos, né? 5 pontos da participação, certo? Então, se você, eu penso assim, se você fizer a prova e acertar 50%, você já ganha 10 pontos, porque você vai ganhar 5 pontos por se inscrever na prova. Tá aqui, ó. Participação na PND, 5 pontos. E se você comprovar que você acertou 50% ou mais dos pontos válidos, você vai ganhar mais 5, tá bom? Então é isso, eu vou estar fazendo um vídeo só disso aqui para vocês, mas eu queria colocar porque é dica da prova, então estou colocando para ajudar você aí. Aqui, ó.
Isso aqui eu vou até dar um zoom aqui, cara, porque isso aqui é importantíssimo, ó. A prova de domingo, gente, a gente vai ter aí. Deixa eu dar mais um zoom aqui. Nós vamos ter aí na prova de domingo. Tirar essa parte preta. Língua portuguesa, interpretação de texto, 10 questões, tá bom? Aqui, ó, deixa eu dar um zoom aqui. Legislação de ensino, 5 questões. Conhecimentos pedagógicos, 5 questões. E conhecimentos específicos, 10 questões. Então, nós temos aqui o português, 10 questões com peso 1. Né? O outro pro lado aqui. Teremos 5 questões de conhecimentos. Tá aqui, ó, legislação de ensino, tá? 5 questões com peso 2, totalizando 10 pontos. Teremos 5 questões de conhecimentos pedagógicos, valendo 4 pontos, totalizando 20. E teremos 10 questões de conhecimento específico, cada uma com peso 6, valendo 60 pontos. Eu caí na besteira no ano passado de focar nas específicas. Das 10 eu errei 7. Porque eu não tinha estudado. Conhecimentos pedagógicos eu acertei todas, legislação de ensino todas. Mas o conhecimento específico, das 10 eu acertei acho que 3 ou 4. Pretendo ir melhor esse ano. Tá bom? Então, gente, essa é a questão. Tá aqui, ó. Tá certo? Então, eu vou mostrar para vocês algumas dicas. Aqui. Então, vamos lá. Publiconsult domingo. O que eu tenho que estudar de português? Estudar não, né, pessoal? Porque já falta 2 dias para a prova, né? Não é estudar, é dar uma revisada. Ninguém estuda em véspera de prova, né? Então, vou dar umas dicas para você aqui que você tem que resumir, dar uma reestudada aí para você poder passar. Gente, o tripé gramatical da Publiconsult. Isso é o estudo prioritário. Concentre nesses 3 tópicos e resolva a maioria das questões de léxico e gramática. Qual que é o tripé? Então, vou mostrar para você aqui. O primeiro deles, gente, chama-se regência verbal e crase. Certo? Vou mostrar, deixa eu pegar uma telinha aqui para você. Ó, regência verbal e crase. Deixa eu dar um zoom aqui. Verbos de regência traiçoeira, né? Domínio o uso de preposição ou a ausência dela em verbos como aspirar, almejar, né, que exige a preposição a, visar e obedecer. Então, ó, aspirar, visar, obedecer. Vou colocar para você aqui para você poder pegar esse tripézinho aí. Isso aqui é uma das 3 partes do tripé, tá? Se eu fazer um triângulo aqui para a gente poder conceitualizar isso aí. Formas, triângulo bonitinho. Vem, triângulo com o pai. Aqui. Vamos lá, ó. Então, vamos lá, gente. Aqui em cima é o tripé, né? Vou tentar fazer meio... Perdoa aí, meio... rústico, que eu tô aprendendo aí, né? As partes aí. Então, vamos lá. O tripé. O primeiro é regência verbal e crase. Onde estão os detalhes, tá? Vou colocar aqui para vocês, ó. O segunda parte do tripé, concordância, o risco do singular e o plural, né? Então você precisa saber disso aí. Vou colocar para você, ó, para você poder copiar no seu caderno igual tá aqui. Espera aí. Peraí. Peraí. Tá certo? E a terceira parte do nosso tripé, gente, é a pontuação, que é a regra proibitiva. Então, vou colocar aqui para você aqui. Esse é o tripé da pública que eu pesquisei aqui, para ajudar você a acertar as 10 questões aí de português da banca Publiconsult. Então, vamos lá. Regência verbal e crase, né? Deixa eu dar um zoomzinho aqui. Pontuação, regra proibitiva, e essa concordância é o risco do singular e plural.
Então, mais uma dica para você. Vamos lá. Regência verbal e crase, certo? A crase é proibida. Saiba que a crase é proibida antes de verbos, obviamente, né? Pronomes pessoais, eu, ela, você. Pronomes indefinidos, alguma, toda. E artigo indefinido, uma. Exemplo, não se refere quem a ela. Concordância, verbos impessoais, o verbo haver no sentido de existir, né? Isso é meio padrão para os concursos. O verbo fazer indicando o tempo. Ficam sempre na terceira pessoa do singular. Exemplo, há muitos problemas, faz anos. E a concordância nominal. Fique atento, gente, às palavras que agem como advérbios e, portanto, são invariáveis, né? Meio, bastante, né? Anexo, incluso, kit, obrigado. Exemplo, gente, ela está meio cansada, né? As notas seguem anexas. Então, esse é o tripé que você precisa dar uma revisada aí para a prova da Public Consult de português, tá bom? Estratégia para questões de reescrita. A Public Consult frequentemente cobra a reescrita de frases, né? Para acertar a nova frase, deve manter dois critérios simultaneamente: a correção gramatical e a manutenção do sentido original, dominando a função do se e do que. É essencial diferenciar, gente, as funções dessas partículas. Semântica e conjunção também é legal. Então, gente, vamos lá. Falando um pouco do tripé, né? Gramatical. Temos aqui a regência verbal, a concordância nominal e a pontuação. Aí depois temos a estratégia para questões de reescrita. No caso, se a frase original, semântica e conjunção, né? Falei do sei e do que. Agora, se a frase original tem um valor de causa, a reescrita deve preservar a causa. Não aceite alternativas que troquem a causa por condição ou concessão, mesmo que a gramática seja correta. E uma dica final, gente, é a colocação pronominal no futuro. Fator de atração, né? Que é o próclise, a mesóclise e a ênclise. Próclise, o que é próclise, gente? O pronome ele vem antes. Mesóclise, o pronome vem no meio. E ênclise, o pronome vem no final. A Public Consult adota estar o candidato que ignora a mesóclise por causa de um fator de atração fraco. Na dúvida, se houver um fator de atração, use a próclise. Pratique análise sintática detalhada em cada questão e não confie no som da frase. A Public Consult, gente, cobra a regra, não a fala do dia a dia, tá bom? Então essa aqui é a dica para a prova de português aí, para que você possa acertar aí as 10 questões aí. A Public Consult, mais uma dica, falando um pouquinho dela, ela é conhecida por ser muito literal em relação à gramática normativa e por elaborar questões de revisão e reescrita de frases. Então, conhecimento de gramática pura, né, que é a base. Embora a banca não seja a mais complexa do país, ela é implacável com a aplicação de regras. Foque nos casos especiais. Quais são esses casos? A sintaxe, né, onde a Public Consult mais cobra, como eu falei um pouco acima, só resumindo. Regência verbal e crase, colocação pronominal, concordância nominal e com variáveis. O período composto e pontuação, que eu já falei um pouquinho mais para cima, que é a partícula passivadora C, e também a índice de determinação do sujeito, né, a partícula C. Exemplo, vende-se casas, então partícula passivadora C aí, e depois o verbo, né? E o se como índice de determinação do sujeito, verbo no singular. Então, se tiver no plural, se o verbo tiver no plural, a partícula C ela é a passivadora. Se tiver no singular, é índice de determinação do sujeito. O que, pronome relativo, que inicia uma frase adjetiva, e o que, conjunção integrante, que inicia a substantiva. Gente, vamos lá. A interpretação de habilidades textuais, né, foco do professor. Então é isso. Essa aqui é a parte de português aí, para você que vai fazer a prova. Espero com essas dicas, esses conselhos, esse resumo, que eu possa ajudar você aí a acertar as questões que você não acertaria. Tá bom, gente? A função do canal é essa, é fazer vídeo resumo aí para que você possa acertar. Vou vir com algumas questões de português aí, fazer um simuladinho aí que como conta bastante, né? Para que você possa aí. De português aí, eu vou colocar as 10 questões aqui para a gente poder conversar sobre, tá bom? Pessoal, diante disso, estou com uma questãozinha aqui, ó. Em qual das frases a seguir a concordância verbal está escrita conforme está em estrita
conformidade com a norma culta, considerando-se a inversão do sujeito e o uso de termos partitivos. Vamos lá. Ainda hoje existe entre os servidores inúmeros entraves burocráticos? O que vocês acham? Sim, gente. Essa é a correta. Letra A. Por que que é correta, professor? O verbo existir, ele é pessoal e concorda com o sujeito em inúmeras entraves burocráticos, que está no plural. O verbo deveria, portanto, estar no plural. Existem. Então, no caso aqui é a certa para a pergunta, né? Porque aqui não é existe. Aqui teria que ser existem. Tá? Então aqui está certa. E as outras duas, olha lá, quase metade dos homens, quase metade dos problemas já foram solucionados. É, concordância verbal, né? No caso, quase lhe bastam, o verbo concorda com o sujeito, né? E é inadmissível. Gente, lá, quase metade dos problemas já foram solucionados. Vamos lá. Aqui, ó. Quase metade. O sujeito é uma expressão partitiva, né? Como a maioria de, quase metade de, grande parte de. O verbo pode concordar com a expressão no singular ou com o complemento no plural. O complemento da expressão é dos problemas plural. O verbo é foram solucionados no plural. O verbo concordou, né, com o complemento problemas, o que é perfeitamente aceito pela norma padrão. A forma no singular seria quase metade dos problemas já foi solucionada, também estaria correta, tá bom? Não lhe bastariam 5 milhões? Essa frase aplica, né, a regra básica da concordância verbal. O que não basta, a resposta é 5 milhões de reais. Então você faz a pergunta, você tem o basta na terceira pessoa do plural. O sujeito 5 milhões de reais está no plural e o verbo bastam também está no plural, concordando com ele. O pronome lhe atua como objeto indireto e não influencia a concordância verbal. A concordância é feita com o sujeito que é valor. Então tá certinho. E na D aqui, o verbo propor é transitivo direto, né? Aqui, ó. E ele está no plural, né? Quando o VTD está acompanhado de se, este, se, indica que o objeto direto virou sujeito paciente. Sujeito paciente, medidas paliativas, plural. Regra, o verbo deve concordar com o sujeito paciente. Como o sujeito paciente, medidas paliativas, está no plural, o verbo precisa estar no plural, proponham. A frase na voz ativa seria é inadmissível que eles proponham medidas paliativas. Conclusão, tá certinho, tá bom? Então é isso. Vamos para a segunda questão aí. Mais uma questãozinha de pontuação, gente. Vou colocar aqui para vocês aqui. Nosso vídeo vai ter mais ou menos 1 hora. Mas vai ser um belo vídeo de português aí para você poder acertar todas as questões aí que cai aí da banca Público Consult, tá bom?
voltar aqui, tava mutado aqui. Vamos lá, gente. Então, como vocês podem ver no vídeo, na 2 aqui, a questão é o seguinte. Aqui, tá vendo? Ó? A A tá errada, por quê? Para o adjunto adverbial de finalidade, para alcançar o sucesso está anteposto, tá? Sendo de curta extensão, menos de 3 palavras. Se a vírgula é facultativa, peço desculpas aí que ficou mutado aí. Peço desculpa, tá, gente? Vamos lá. Para alcançar o sucesso, a dedicação é o único caminho. Então, 2, né? Tá errado, já falei isso. B. Os técnicos, conforme o cronograma, apresentar ao final do mês a proposta detalhada. Está correta, porque a oração isola corretamente o adjunto adverbial conformidade, conforme o cronograma, e o adjunto adverbial de tempo, ao final do mês, por vírgulas. Perfeito? Vamos lá. A C está errada por quê? Vamos lá. Seja por inexperiência, aqui ó. Seja por inexperiência ou por pressa, o relatório foi preenchido de forma incompleta. As vírgulas isolam a oração coordenada alternativa, né? Seja por experiência própria ou por pressa, que está deslocada para o início da frase. Essa é a estrutura. Essa estrutura é aceita para dar a ênfase. Então, a B, né, tá certo? A C. E a D tá errada. Deixa eu só pegar aqui o resuminho que eu fiz aqui. Olha lá. O erro reside, gente, nessa AD. Os servidores que estão em estágio probatório merecem atenção especial da gestão. Aqui, ó. O erro reside na vírgula colocada entre o sujeito e o verbo principal. Sujeito aqui, o estágio probatório, né? E merecem aqui, ó. Então tem uma vírgula aqui. E tem o famoso SVC, né? Não se separa sujeito de verbo nem verbo de complemento. Do famoso, querido professor Mário, né? Do canal Ciência Exata, que eu assisti muitos vídeos com ele. Essa frase é dele. SVC. Não se separa sujeito do verbo nem verbo do complemento. Então, por isso que tá errada, né? Gente, vamos lá. Esse é o vídeo, tá? Vídeo de dicas de português que eu fiz com vocês aí. Espero ter ajudado. São 20 minutos aí que estão na gravação da live aí. Espero ter ajudado você no conceito, tá? Peço que você que tenha ficado até o final do vídeo, peço desculpa aí pelo tá faltando uma coisa ou outra aí, né? E que você possa ir bem no domingo, tá bom? Então fique com Deus aí, até o próximo vídeo aí. Deus abençoe você e sua família.